Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Hoje nós vamos começar a segunda semana da disciplina Higiene, Profilaxia e Biossegurança e nós vamos falar hoje sobre radiologia e outros assuntos. Bom, então vamos começar sobre o que é radiologia, né? Bom, a radiologia ela é a área da ciência, né, que utiliza de radiações, né, no tratamento e no diagnóstico de algumas doenças, né? As radiações, elas são ondas eletromagnéticas ou partículas, né, que se propagam em uma determinada velocidade. E nós temos dois tipos de radiações. Radiações não ionizantes, que são as radiações com baixa energia, e elas estão presentes na nossa vida, né? Então, o calor, né? As ondas de rádio, por exemplo, de TV, são exemplos de radiações não ionizantes. E nós vamos ter também as radiações ionizantes, né? Que são as radiações que são utilizadas para as atividades, né, na medicina, como, por exemplo, na radiografia. Bom, então as radiações ionizantes, elas são aplicadas em diversas áreas, né? Com diversos equipamentos, como a radioterapia, a braquiterapia, a radiografia, a tomografia, a mamografia e mapeamento com radiofármacos, né? Que é usado também em diagnósticos. Provavelmente todo mundo conhece alguém ou até já passou por algum desses procedimentos aí utilizando as radiações. A exposição eventual, né, não causa riscos à saúde, né? A preocupação são com os profissionais que trabalham nessa área, que precisam ter alguns cuidados para que, para que eles não sejam prejudicados, né, que sua saúde não seja prejudicada. E é isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar de algumas medidas de controle e prevenção, né, sobre radiologia, e nós vamos utilizar a NR32, que é onde está descrita toda a questão de proteção. Bom, primeiro que quando o estabelecimento possui um equipamento de radiologia, seja ele qual for, ele precisa ter um plano de proteção radiológica. Esse plano ele é composto por vários elementos, né? E eu vou destacar alguns aqui. Bom, primeiro que tem que estar dentro do prazo, né, previsto em lei, então ele tem que ser renovado constantemente. Esse plano também deve identificar o profissional que é o responsável pelo equipamento, assim como seu substituto, no caso dele não estar presente, né, dentro do ambiente de trabalho. Deve seguir as recomendações do PPRA, e sendo que ele tem que estar presente também dentro do próprio PPRA, seguir, né, as recomendações do PCMSO, né, em relação aos cuidados, em relação ao equipamento e ao seu manuseio, e também ele deve ser apresentado à CIPA. A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né, que ela é composta por representantes tanto dos funcionários quanto da instituição, e ela tem como objetivo trabalhar exatamente a prevenção de acidentes dentro do ambiente de trabalho, tá certo? E aí outras coisas também são descritas, né, no plano de proteção, como, por exemplo, sobre o trabalhador, a pessoa que manipula o equipamento. Então, o trabalhador que realiza essas atividades tem algumas questões que tem que ser levadas em consideração. Então, primeiro é que ele tem que permanecer o menor tempo possível dentro do ambiente, né, onde são feitas as manipulações, né, o uso do equipamento, exatamente para evitar a exposição desnecessária. Ele tem que ter conhecimento dos riscos, né? Então, obviamente, essa pessoa ela tem que ter uma formação que seja compatível com o uso, né, desses equipamentos, né? Um técnico, né, ou até um engenheiro, onde ele vai poder
trabalhar, ele vai ter conhecimento sobre isso. Ele tem que estar capacitado não só com formação, mas também com todos os procedimentos de segurança, usar os EPIs necessários, né, como os aventais de chumbo e outros EPIs que podem ser necessários para a utilização dos equipamentos, e ele está também sobre monitoração individual. Então, tem que ser monitorado o nível de radiação também, né, individualmente, né, para que eles tenham controle sobre isso. Uma outra particularidade é quando se trata de uma trabalhadora, né, e a trabalhadora ela apresenta uma gravidez, né, confirmada. Quando a radiação ela pode causar alguns danos, né, ao feto. Então, quando isso acontece, ela tem que ser afastada das funções dela de operação do equipamento ou até remanejada para uma outra atividade que seja compatível com o seu nível de formação. Então, a trabalhadora ela não pode continuar, né, na atividade dela, manipulando o equipamento, né, por causa exatamente, mesmo com todos os equipamentos de proteção, ainda há o risco, né, para a gravidez. Bom, em caso de exposição acidental, né, a fontes seladas, tem que ser adotados todos os procedimentos, né, previstos no PPRA, né, e também os procedimentos adicionais previstos na monitoração individual. Bom, quanto às responsabilidades, né, do empregador, né, da instituição, o que cabe ao empregador, né, quando a instalação possui algum equipamento, né, radiológico? Primeiro que tem que ser implementadas medidas de proteção coletiva, né? Então, por exemplo, o local onde esse equipamento fica tem que ser um local específico, né, com algumas requisitos de segurança, por exemplo. Tem que ter o profissional habilitado, com vínculo formal, né, com a instituição, ou seja, tem que ser uma pessoa que realmente ela está habilitada para poder operar o equipamento e tem a responsabilidade disso. Promover capacitação em proteção radiológica, ou seja, promover a capacitação das pessoas que irão operar esse equipamento, mas não só as pessoas, né, que irão operar, também toda a equipe, né, para que a equipe saiba quais são os riscos e quais são as medidas que precisam ser tomadas em caso de exposição. E mantendo o registro individual do trabalhador, né, através da dosagem, né, de radiação, para que isso seja acompanhado e ele mantenha lá um controle da saúde da pessoa. Fornecer também instruções relativas aos riscos, né, procedimentos, e também dar ciência dos resultados das doses referentes à exposição de rotina. Ou seja, o trabalhador, né, ele tem o direito de saber os resultados, né, dessas doses, dos exames que são feitos, das medidas, das mensurações, para que ele também possa acompanhar isso. O prontuário da pessoa, né, tem que ser um prontuário individual e tem que ser conservado por 30 anos, né, por questões também previdenciárias, né, esse profissional, né, precisa ter essas informações para questões previdenciárias também. Toda a instalação radiativa deve possuir um serviço de proteção radiológica, ou seja, todo local que possui equipamento tem que ter esse processo, nesse procedimento de proteção radiológica. E o serviço de proteção radiológica, né, ela tem que ter o local, né, onde isso ocorre, tem que ter monitoração individual, proteção individual, né, para todo mundo que opera. Então, se você tem mais de um operador do equipamento, você precisa ter EPIs, né, para todos eles, né? E fazer medições ambientais constantes também para poder manter o nível de segurança do local.
Quanto à área, né, onde isso está sendo instalado, também tem algumas coisas que precisam ser observadas. Como, por exemplo, tem que ter o símbolo internacional de radiação, né, que é o símbolo amarelinho, né, que está aqui, esse símbolo, que ali ali tem um equipamento que emite radiação. Embalagens, recipientes ou blindagens identificadas, né, quando você usa material precisa estar identificado. Identificar as vias de circulação, né, no caso de uma eventual evacuação e também por onde os pacientes podem circular, por exemplo. Também a localização, né, tem que estar identificada a localização dos equipamentos de segurança, os procedimentos em situações de acidentes ou de emergência e também sistemas de alarme, né, sobre essa questão da proteção radiológica. A sala de raio-x, né, ela segue esses procedimentos, né, esses requisitos. E todo mundo talvez já tenha visto lá, talvez em algum hospital, em algum lugar, a luz vermelha acesa, né? Então, realmente é proibida a entrada de pessoas que não sejam habilitadas para estarem ali, e também significa que o equipamento está em operação. Tá ok, pessoal? Então, essas são algumas informações. Muito obrigado. Até a próxima.